2 Timóteo capítulo 1. O apóstolo Paulo nos diz, logo no primeiro versículo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu falei que achei particularmente interessante esse tema dos homens valentes dentro desse capítulo, porque ele é um tema que nos desafia. Ele nos desafia a pensar como está a nossa vida enquanto servos de Deus, dentro desse paradigma do homem valente, ou da mulher valente, do cristão valente, da igreja valente. Em todos os tempos, Deus contou com homens valentes, com mulheres valentes. A gente vê isso desde o Antigo Testamento. Pessoas que estavam em linha de frente nas batalhas, pessoas que não abandonavam seus líderes, não abandonavam a missão, pessoas que faziam o máximo que podiam para permanecer dentro de uma proposta que era apresentada por Deus, uma proposta, mandamentos, projetos e assim por diante. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos figuras de homens e mulheres valentes, passando também pelo Novo Testamento. E, depois disso, no decorrer da história, nós temos escritos biografias a respeito de homens valentes, que também foram de extrema importância para a vida da igreja, para o cristianismo em geral. E nos nossos tempos também temos homens valentes, e precisamos de homens valentes, precisamos ser homens valentes, mulheres valentes, igreja valente. Por isso que eu falei que esse tema, a meu ver, ele é bastante desafiador para os nossos dias. E aí, quando a gente tem a proposta de um tema, a primeira pergunta que vem é, nesse caso, o que caracteriza um homem valente? E aí eu pude encontrar aqui pelo menos 3 figuras, 2 diretas e uma indireta. Mas nós vamos trabalhar as 3 figuras aqui, mostrando, de acordo com o capítulo 1, quais características marcam a vida de um homem valente, de um cristão valente, e assim por diante. E a primeira delas que eu quero destacar, nós vamos encontrar aqui no versículo 1 e no versículo 11, na figura do apóstolo Paulo. Paulo, portanto, ele diz no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o enviado de Jesus Cristo. Já sabemos que essa palavra apóstolo no grego significa enviado, aquele que é um embaixador, aquele que vai em nome de um grande rei, que no caso, Deus, Jesus Cristo. Paulo, portanto, ele tinha um grande propósito. Ele era imbuído de um grande propósito. Então essa é a primeira característica que eu quero destacar de um homem valente. E essa questão de um grande propósito, ela é de extrema importância, nós vamos ver agora mesmo. No versículo 11, que eu também citei, Paulo diz, veja, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então ele é um apóstolo enviado de Jesus Cristo para pregar a mensagem do Evangelho aos gentios. Nós já vimos também, quando Paulo mesmo fala a respeito da sua própria história de conversão e de chamado, ele deixa muito claro isso, que ele foi chamado para ser um apóstolo aos gentios. Então, a primeira grande marca que eu quero destacar é que um homem valente, ele é imbuído de um grande propósito. Um grande porquê. Isso, irmãos, é muito importante. Ultimamente eu li um livro chamado Comece pelo Porquê. O autor do livro vai bastante nessa linha. Ele é um livro muito lido aí na área dos negócios e de empreendedorismo. E o autor fala uma coisa interessante, que as empresas e os negócios que mais prosperam são aqueles que têm muito claro o seu propósito. E aí ele dá alguns exemplos. E o exemplo que ele cita de maneira mais clara é da Apple. Ele fala, eles não começaram simplesmente vendendo o iPhone, apresentando o iPhone para as pessoas e mostrando o quanto aquele celular é magnífico, é especial, é diferente dos outros. Eles não começaram assim. Eles começaram plantando na mente dos seus clientes, das pessoas que se interessavam pela marca, plantando a ideia de que o seu propósito era revolucionar a maneira como o mundo se conecta e como o mundo se comunica.
Então, eles começaram plantando um propósito para as pessoas. E aí, automaticamente, vem um convite para que as pessoas participem desse grande propósito, desse grande projeto. Qual? Revolucionar a maneira como o mundo se conecta e se comunica. Então, ele começou por um propósito, começou por um porquê. Agora vem o como. E alguém poderia perguntar, mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos implementar esse projeto? Como é que nós vamos viver esse propósito? E aí vem a resposta. Mudando, alterando a experiência do usuário. Cada vez melhor. E aí, por fim, vem, e o que nós vamos fazer? Então, para revolucionar a maneira como o mundo se conecta e se comunica, como é que nós vamos fazer, então, para que a experiência do usuário seja melhorada, seja grande, seja boa? Como é que nós vamos fazer isso? E aí vem o quê? O produto. O iPhone e tantos outros produtos mais da marca. Isso fez com que a empresa explodisse em vendas, em conhecimento no mundo inteiro. Se tornasse uma das empresas mais valiosas que existe no mundo. Então, esse é só um dos casos que ele cita no livro. Então, veja o que o poder de um propósito faz na vida de uma pessoa. E uma pessoa valente aqui nesse caso, ela é uma pessoa que tem um grande propósito, ela é imbuída de um grande propósito, porque nós vamos ver depois, inclusive aqui nesse mesmo capítulo, que Paulo faz referências a muitas lutas que ele viveu e que ele estava vivendo, e ele estava vivendo todas essas coisas permanecendo firme, por quê? Por causa do seu grande propósito. Não estava ali à toa. Ele permanecia por causa de um grande propósito. De ser pregador, apóstolo e mestre aos gentios, chamado por Deus para fazer isso. Então, fica a pergunta, qual é o nosso grande propósito? Nós vivemos imbuídos de um grande propósito? Qual é esse grande propósito? Isso é o que vai fazer com que nós permaneçamos firmes, animados, mesmo a despeito de todas as nossas provações, de todas as nossas lutas. E aí Paulo diz mais que esse propósito de ser apóstolo de Jesus Cristo é de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Também não era qualquer propósito. Era, de fato, o propósito. O maior de todos os propósitos que alguém poderia ter na vida. De acordo com a promessa da vida que está em Jesus Cristo. E aí ele fala que dedica essa carta, então, a Timóteo, que é o seu amado filho. E aí, portanto, ele continua dando graça, misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo, pelo fato de estar em comunhão de novo com Timóteo, pelo fato de estar em conexão de novo com ele, e ao mesmo tempo para exortá-lo, para ensiná-lo e para animá-lo a permanecer também nesse grande propósito. Então, nós precisamos sempre ter em vista o nosso grande porquê. Por que estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos todos os dias? E por que devemos permanecer, então, nesse caminho? Uma outra característica, irmãos, de um homem valente é que um homem valente ele conforta os outros com as suas orações. E agora trazendo para o nosso contexto cristão. Vamos ver aqui no versículo 3. Eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. E é interessante que quando Paulo usa a palavra lembrar aqui, no decorrer desse capítulo, não é um lembrar, não é aquele simples lembrar de que você está simplesmente esquecido de algo, passam os dias e aí de repente acontece alguma coisa e você se lembra. Não é esse tipo de lembrar, é um lembrar intencional. É como se Paulo fazendo esforços diários para ter em mente a pessoa de Timóteo, para orar por ele. Então, só aqui já podemos perceber que nós podemos lembrar das pessoas e das coisas pelo menos de duas maneiras. Né? De uma maneira totalmente desavisada ou esquecido, mas também de uma maneira intencional, que marca a lembrança aqui do apóstolo Paulo. Então, uma pessoa valente aqui dentro desse contexto, ela conforta também os outros com as suas orações. Meus irmãos, eu também dou graças a Deus porque desde o tempo em que eu me converti, passei pelo processo de conversão,
Eu tenho algumas pessoas que sempre, de vez ou outra, mandam para mim: olha, eu tenho orado por você, eu tenho orado pela sua família, eu tenho orado pelo seu ministério. Isso é uma maravilha muito grande. Quando você recebe uma palavra sincera de alguém que está orando por você, aquilo traz uma paz, traz uma vontade de lutar cada vez mais, traz mais ânimo, traz mais desejo de servir, inclusive, aumenta a nossa fé em Deus, entendendo que, de fato, a vida cristã funciona também por esse viés da oração, por esse viés da comunhão e assim por diante. Como é bom nós termos pessoas que oram por nós, que trazem esse conforto para a nossa vida. E como é bom também quando nós fazemos isso por outras pessoas. É maravilhoso quando você pega o seu celular, você manda um áudio, manda um texto, ou liga para alguém e diz: meu irmão ou minha irmã, eu estou orando por você. E de fato está. Também não é só aquela coisa: eu estou orando por você, e não está, não. Tem que ser mesmo, de fato e de verdade. Porque às vezes, irmãos, a gente diz que está orando pelas pessoas, mas muitas vezes como uma forma de tentar dar uma palavra ali de ânimo, de conforto para alguém. Mas é preciso, de fato, se engajar nisso, porque uma pessoa que conforta os outros com as suas orações é uma pessoa que está imbuído desse grande propósito também que o apóstolo Paulo estava, pelo mesmo propósito. O propósito do evangelho, da vida que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, Timóteo, nós já sabemos pela própria carta, pelo contexto da carta, que era ainda jovem, tinha ainda seus medos, tinha ainda suas deficiências em termos de necessidade de ânimo, de força, de enfrentar as lutas daquele período, daquele tempo, os grandes desafios do ministério dentro daquele contexto, o fato de o apóstolo Paulo, seu mentor, estar preso. Então ele precisava desse conforto, ele precisava dessas palavras do apóstolo Paulo, e isso aconteceu de fato. Então, essa pessoa valente, ela de fato, ela conforta os outros com as suas orações. E aí nós vamos prosseguir aqui no versículo 3, ele diz que sem cessar, ele se lembra de Timóteo nas orações, dia e noite. Então mostra uma constância, mostra que de fato Paulo estava interessado em Timóteo através das suas orações. Mas ainda, uma outra característica de um homem valente é que essa pessoa assegura aos outros que conhece de fato aqueles que caminham com ele. Então veja, vamos ver aqui no versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo conhecia profundamente a pessoa de Timóteo. Ele não só convivia com ele, mas ele conhecia, ele sabia da sinceridade de Timóteo, da sinceridade de fé, ele sabia dos sentimentos de Timóteo para com ele. Quando Paulo diz que lembra dele, lembra das lágrimas e da vida de fé, ele também está usando aquela lembrança ativa, aquele esforço positivo de sempre manter essas coisas a respeito de Timóteo na sua mente e na sua vida. E essas lágrimas aqui, pelo que eu pude ver dentro do contexto do termo em grego, são lágrimas de despedida. Então, mas muito provavelmente, Paulo estivesse se referindo ao momento em que ele precisou se desligar de Timóteo, e Timóteo precisou se desligar dele, e Timóteo chora copiosamente e de forma sincera, demonstrando todo o amor e o cuidado que ele tinha para com o apóstolo Paulo, todo o apreço que ele tinha para com a pessoa do apóstolo Paulo. E ele disse: Timóteo, eu me lembro disso. Essas coisas estão muito vivas na minha memória. Eu sei que você é uma pessoa sincera nos seus relacionamentos, você é uma pessoa sincera no que você faz. Eu sei que você é um homem de caráter sincero. Então ele conhecia Timóteo. Isso também, irmãos, é de fato algo muito importante. Nós precisamos cada vez mais nos conhecer uns aos outros. Não é aquela história de simplesmente saber da vida alheia, não é desse contexto negativo. É conhecer por se relacionar, saber também das necessidades, mas saber também das coisas boas que existem em cada um. Até porque, muitas vezes, nós
dentro do contexto de convivência em igreja, passamos, vez ou outra, por diversos tipos de conflito, passamos por diversas lutas de comunhão e assim por diante, e inclusive é até uma forma de a gente proteger uns aos outros de problemas maiores quando nós nos conhecemos. Então, essa pessoa valente aqui descrita, ela conhece de fato aqueles que andam com ele. No caso, Paulo conhecia profundamente a pessoa de Timóteo. Ele deixou muito claro para ele. Mas também, uma pessoa valente encoraja os outros com exortações e com pedidos. Vamos ver aqui no versículo 6 para frente. Por essa razão, pelo fato de eu conhecer você, pelo fato de eu ter um relacionamento íntimo com você, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo, então, encoraja Timóteo a alguma coisa. Então, esse conhecimento que nós nos referimos agora há pouco, esse relacionamento, ele é importante por causa disso, porque em determinadas situações nós vamos precisar fazer admoestações, nós vamos precisar fazer exortações uns aos outros, nós vamos precisar confortar uns aos outros, confrontar uns aos outros, animar uns aos outros. E aí, quanto mais soubermos a respeito uns dos outros, melhor nesse momento para o nosso crescimento, porque Paulo faz a exortação certa, a admoestação certa, o pedido certo, na hora certa, para o crescimento de Timóteo. Reavives o dom de Deus que há em ti. Irmãos, dentro daquele contexto de perseguição, de luta, de extremo desânimo, de Paulo preso, de Timóteo ainda novo, ainda bastante inexperiente, era extremamente necessário isso aqui. Porque o dom que nós temos de Deus, o dom que nós recebemos de Deus, ele precisa ser exercitado. E muitas vezes nós somos desanimados, nós ficamos desanimados. Nós muitas vezes precisamos perceber aonde, em quais situações o nosso dom precisa ser exercitado. E em muitos momentos o nosso dom pode estar adormecido, ou não estando sendo utilizado no potencial que poderia ser. Então nós precisamos nos conhecer também para isso, para que em determinado momento falemos ou recebamos uma palavra de alguém, como fez o apóstolo Paulo. Eu te admoesto, eu te exorto, eu te incentivo, eu te ponho para frente no sentido de você reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo sabia que ele tinha esse dom e que muito provavelmente ele estivesse adormecido ou ainda com uma utilização muito abaixo do que poderia ser, por causa do contexto de lutas, perseguições, dificuldades do próprio Timóteo. Então, essa pessoa encoraja os outros com exortações e com pedidos necessários para o próprio crescimento. Vamos ver, então, versículo 7 nós vimos. No versículo 8, outra exortação que ele faz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Olha aqui a importância do conhecimento de novo, do conhecimento uns aos outros. Paulo era muito específico, foi muito específico nas suas palavras. Ele sabia que Timóteo estava se envergonhando do testemunho de Jesus Cristo, ou estava com uma probabilidade muito alta de fazer isso. Então ele foi bem direto: não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Não faça isso. E nem do seu encarcerado, que sou eu. Tinha essa grande tendência. Paulo já estava preso, talvez desanimasse por achar que ele não iria mais, não somente não iria mais sair, não iria continuar mais a sua obra. Então, portanto, o desânimo poderia consumir Timóteo a tal ponto que ele parasse, desistisse ou coisas semelhantes. Mas aí ele continua: pelo contrário, olha só, ele exortou Timóteo a reavivar o dom, a não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo e nem de Paulo. E aí oferece então a via contrária. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Participa comigo dos sofrimentos.
Curiosamente, nós repetimos esse versículo dizendo o seguinte: participa comigo dos meus sofrimentos. Também dos sofrimentos de Paulo, mas olha que aí está dizendo, participa comigo dos sofrimentos. Quais sofrimentos? Dos sofrimentos que o próprio Paulo estava passando e dos sofrimentos da igreja como um todo, que a igreja estava vivendo naquele período, e dos sofrimentos que vêm sobre a vida de todos os cristãos sinceros que desejam de fato viver o evangelho como ele é. Paulo estava imbuído daquele grande propósito que nós falamos, portanto estava vivendo todos esses sofrimentos. E aí ele diz então, participa comigo dos sofrimentos. Nós somos companheiros não só de vitórias visíveis ou aparentes, mas nós somos companheiros de sofrimento. Participa comigo. E é interessante que quando Paulo oferece essa via contrária, o nosso raciocínio deve ir na seguinte direção. Se Timóteo iria participar com Paulo dos sofrimentos, automaticamente, em vez de covardia, que Paulo vai falar aqui, ele teria ousadia. Em vez de timidez, ele teria total confiança. Por causa daquele grande propósito que nós falamos no início, e porque o vivenciar essas experiências do sofrimento do Evangelho traria grande maturidade e crescimento para Timóteo. Então isso aqui não é um masoquismo, uma ideia de masoquismo, sofrer por sofrer. É de fato um sofrer por um propósito e por um grande propósito. Então, um homem valente encoraja os outros, às vezes faz pedidos difíceis, como esse que foi feito pelo apóstolo Paulo a Timóteo. E aí, continuando aqui, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, aí vem, porque a favor do Evangelho. Então, como nós falamos antes, não é qualquer tipo de sofrimento, não é sofrer por sofrer, é sofrimento a favor do Evangelho. Escolha e decida sofrer pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então aqui nós vemos, por exemplo, como é que Timóteo iria conseguir sofrer ou participar do sofrimento juntamente com Paulo, segundo o poder de Deus. O poder de Deus que já havia na vida de Timóteo, que já havia na vida de Paulo, e que estava ali pronto para entrar em ação, é o dinamis de Deus, que faria com que Timóteo avançasse, e em vez de recuar. Segundo esse poder que nos chamou com santa vocação. E ainda, um homem valente, ele fundamenta os outros, ou as outras pessoas, os outros companheiros de jornada, ele fundamenta essas pessoas na verdade do Evangelho. Veja que Paulo não está simplesmente falando uma frase de oba-oba, Paulo não está falando simplesmente uma frase de automotivação, mas ele está dando fundamentos, segundo o poder de Deus, que nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, Paulo faz um apanhado da verdade do Evangelho, de um chamado que veio antes da fundação do mundo, de uma predestinação, de uma eleição dos santos, antes da fundação do mundo, para trazer como alicerce, como fundamento para a vida de Timóteo, para que ele conseguisse sofrer, participar dos sofrimentos, para que ele pudesse se engajar nesse grande propósito, para que as suas lutas interiores e exteriores não o fizessem desanimar e desistir. Então, esse homem valente fundamenta os outros companheiros na verdade do Evangelho. E aí, portanto, irmãos, nós precisamos também viver por essas verdades e também fundamentar uns aos outros dentro dessas verdades. Paulo conhecia essas verdades e os efeitos dessa verdade na sua própria vida. Por isso ele tinha toda a autoridade também para trazer essa palavra para Timóteo. Uma das melhores coisas que existe é quando você lê a palavra de Deus e meio que incorpora aquela palavra à sua própria vida, traz para dentro do seu próprio contexto de vida, percebe os efeitos daquilo, e aí você pode dizer para outras pessoas:
Siga por esse caminho, porque ele gerou isso e isso na minha própria vida. E é a verdade do Evangelho por causa disso. Porque, de fato, causa grande transformação. Mas ainda uma outra característica de um homem valente é que utiliza o próprio exemplo para o bem de outros. Não é errado utilizar o próprio exemplo para o bem de outros. Errado é se vangloriar ou apresentar o seu próprio exemplo para a sua promoção pessoal, a nossa promoção pessoal. Vamos ver o que o apóstolo diz nos versículos 11 ao versículo 14. Então ele diz que Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, no versículo 11, para o qual, esse Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo essas coisas. Paulo então chama Timóteo, a atenção de Timóteo para a sua própria experiência, para o seu próprio exemplo, para o seu próprio modelo. Olha, nós não recebemos esse Evangelho, nós não recebemos essa mensagem, nós não temos em nós essa incumbência, esse grande propósito? Temos. Então, eu estou sofrendo dentro desse grande propósito, eu estou vivendo esse grande propósito. Participa comigo. Eu fui designado pregador, apóstolo e mestre para isso. E por causa disso eu estou sofrendo essas coisas. Quais coisas? A cadeia. Por causa disso, do Evangelho, eu estou preso. Paulo então trata da sua própria experiência, do seu próprio exemplo para o bem de Timóteo. Todavia eu não me envergonho. Então Paulo ainda continuando falando do seu próprio exemplo. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. É aqui que nós temos a prova de que Paulo não estava utilizando o seu exemplo simplesmente para se autopromover. Porque ele diz, eu estou sofrendo, olha só, olha para mim porque eu estou preso. Olha para mim porque eu não me envergonho do Evangelho. Pelo contrário, eu tenho ousadia no Evangelho. Mas por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio em Jesus. Eu sei em quem tenho crido. E outra coisa, eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. Paulo tinha plena consciência, certeza e tranquilidade de que a sua vida estava nas mãos de Cristo Jesus. E que ele herdaria e receberia de Cristo tudo aquilo que ele havia prometido e falado. Então, por isso, Paulo não estava se autopromovendo. Por isso, Paulo estava usando o seu exemplo para encorajar Timóteo, para colocar Timóteo para cima, para frente, para mostrar como é que se vive o Evangelho. E ainda nós temos, a partir do nosso versículo 13, que uma pessoa valente, de fato, sabe reconhecer aqueles que são fiéis. Sabe reconhecer aqueles que são fiéis. Vamos ver a partir do versículo... Vamos ver a partir do versículo 15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor a misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo reconhece aqui uma pessoa de fidelidade ao Evangelho, uma pessoa de fidelidade a Deus, de fidelidade também a Paulo, que prestou grandes serviços a Paulo. Ele diz aqui, ele fala, você também sabe do que eu estou falando e sabe que o que eu falo a respeito dele é verdade. Aí você pode perguntar, mas e aquelas pessoas que ele citou antes, né? Aqueles que os abandonaram? Pois é, Paulo cita essas pessoas aqui para Timóteo, mas olha o que ele fala. Conceda... Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. Ele cita e deixa essas pessoas a cargo
de Deus. E ele cita essas pessoas que o abandonaram, ele não cita para lamentar, ele não cita para fazer mimimi, ele não cita para reclamar. Ele está fazendo um contexto para Timóteo, lembrando que dentro daquele sistema que eles viviam, dentro daquele contexto, também Timóteo passaria pelas mesmas coisas. Muitas pessoas vão nos abandonar na caminhada. Muitas pessoas vão deixar a igreja. Muitas pessoas vão dizer para nós que estão junto conosco, mas não estão. E Timóteo precisava ser lembrado disso, precisava estar preparado para isso, inclusive. Para que depois Timóteo não ficasse lá choramingando pelos cantos. Eu fui abandonado, me deixaram. Eu sou isso, sou aquilo. Não, calma. Isso sempre aconteceu naquele período, acontece hoje e vai continuar existindo. Por outro lado, também vão existir pessoas fiéis, pessoas que de fato têm interesse no nosso crescimento, pessoas que de fato querem nos ajudar, e não só querem nos ajudar, mas nos ajudam, estão de fato conosco, muitas vezes nem estão falando nada, mas estão junto a nós, perto de nós. Eu tive o privilégio de conviver com algumas pessoas assim, poucas, não diziam nada, não falavam nada, mas quando menos você esperava, aquela pessoa estava ali. E talvez até naquele momento de dor, de luta, de angústia, aquela pessoa também não falava nada, mas estava ali, presente. Nesse caso aqui, nós temos uma pessoa que, através das suas ações, do seu relacionamento com Paulo, mostrou que de fato era fiel e Paulo o reconheceu. Então, irmãos, um homem valente, portanto, só lembrando, conforta outros com as suas orações, assegura uns aos outros que conhece essas pessoas, encoraja uns aos outros com exortações e com pedidos, às vezes difíceis, fundamenta os outros na verdade, utiliza o próprio exemplo para o bem dessas outras pessoas e reconhece os companheiros fiéis de caminhada. O meu desejo, irmãos, é que depois de essas palavras exortarem o meu próprio coração, que o Senhor também me anime, me ensine para que eu seja essa pessoa valente. E o mesmo também desejo para cada um, que às vezes fazendo um diagnóstico do próprio coração, percebendo que não está vivendo essa pessoa valente que Deus quer que você seja, que o Senhor, conforme o apóstolo Paulo mesmo disse, mediante o poder do Evangelho, mediante o seu Espírito, ponha em você, em mim, esse espírito de ousadia e não esse espírito de covardia ou de timidez e de fuga, mas nos faça permanecer com essas pessoas fiéis, esses homens fiéis, e também puxar outros para esse grande propósito de viver como uma pessoa valente dentro do chamado que o Senhor nos deu. Senhor, eu quero te bendizer nessa manhã pela tua palavra, pela tua verdade, que tanto me ensinou, me ensina, e creio que ensina a tua igreja. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Me perdoe, Senhor, da timidez, da covardia, da fuga. Me perdoe, Senhor, da fraqueza. E renova o meu próprio coração. Aviva a minha própria vida. O dom que há em mim, Senhor, para que eu seja esse homem valente. Desejo também que o Senhor faça isso com o teu povo. Em nome de Cristo. Assim te agradecemos. Amém. Terminado, irmãos. Posso terminar, pastor? Você vai falar? Pode? Terminado, irmãos.